Você já se pegou pensando, será que eu tô no caminho certo? Será que o design é mesmo pra mim? Ou será que eu só tô insistindo num hobby? Se sim, não precisa se preocupar, porque você não tá sozinha nisso. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre tudo isso, sem aquele papo de dom, de que você precisa nascer sabendo, e talvez no fim você descubra que não é só sobre talento e que o talento é a coisa talvez menos importante, mas o que você mais precisa é de direção. Se você ainda não me conhece, meu nome é Isa Guimarães, eu sou estudante de design e também já trabalho na área há mais de 5 anos. Não esquece de se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo e me seguir lá no Instagram, onde você vai conseguir acompanhar um pouco mais do meu dia a dia, onde eu sou muito mais frequente do que aqui no YouTube, que são os conteúdos mais duros de se dizer, porém eu tento trazer de uma forma mais leve pra gente conversar melhor sobre todos esses assuntos mais a fundo. Eu lembro exatamente a primeira vez, não só a primeira, mas várias das vezes que eu já me peguei perguntando sobre isso. E a parte mais decisiva da minha vida inteira foi quando eu me perguntei isso na minha época de vestibular. Meu sonho sempre foi fazer uma faculdade, entrar numa federal, conseguir estudar aquilo que eu mais gostava. Porém, no momento em si de decidir o que eu iria seguir, eu tinha muita dúvida de se o design era um hobby, se eu gostava de fazer aquilo, ou se realmente eu poderia ter ele como uma profissão. Isso foi uma coisa que bateu muito na minha mente. Eu bati muito a tecla nisso. Foi um momento que eu me questionei muito se daria certo ou não. Toda aquela preocupação que a gente fica. E se eu iria gostar ou não do curso. Se seria algo diferente do que eu já estava acostumada. Sem contar as partes onde eu duvidava do que eu era capaz de fazer e achava que eu nunca seria boa o suficiente para poder trabalhar de fato com isso. E aí, basicamente, uma mentalidade que eu tenho e que mudou tudo para mim desde então é que tudo que a gente precisa é escolher um caminho a se seguir e fazer com que ele dê certo. Não tem isso de talvez dê ou talvez não dê. Porque eu sempre falo desse exemplo. A gente pode escolher seguir em qualquer caminho e fazer com que aquilo dê certo. Por quê? Não depende do currículo que você tem, da formação que você escolhe ter, mas depende da sua mentalidade e daquilo que você escolhe fazer com ela. Então, dando um exemplo melhor pra vocês, só pra gente iniciar aqui já com tudo, do que foi o que mudou pra mim, pra eu conseguir escolher fazer a faculdade. Inclusive, vou deixar aqui um vídeo onde eu falo se vale a pena ou não fazer faculdade de design ainda esse ano. E vocês vão conseguir entender um pouco melhor sobre isso que eu vou falar aqui também. Mas basicamente é que eu posso me formar em medicina, posso ser uma médica e posso trabalhar num lugar qualquer, posso não ser uma profissional excelente, porque o currículo mesmo não define nada da sua capacidade profissional. O que vai definir isso são as suas ações, é o que você faz todos os dias, o que você acorda e faz, o que você busca fazer por si mesmo. Então, é basicamente isso. Eu posso me formar em design, posso abrir um estúdio de criação, posso vender um infoproduto, posso contratar pessoas e terceirizar serviços e escalar isso e vender para mais pessoas, né? No caso de um estúdio, posso criar conteúdo nas redes sociais, posso ter um canal no YouTube falando sobre design, monetizando meus vídeos, posso fazer vídeo pro TikTok e também monetizar os vídeos e ter diversos braços de renda diferentes. E isso não importa se eu me formei em medicina, se eu me formei em design, se eu me formei em psicologia, não importa. O que importa é a sua mentalidade e o que você vai fazer com aquilo que você sabe. Então esse é o primeiro ponto. Eu sempre gosto de trazer esse exemplo, porque eu sei que a gente sempre se pergunta sobre isso, mas foi nesse momento de vestibular, de escolher o que eu realmente queria fazer, que eu tive esse pensamento, que eu guardei ele pra mim e eu nunca mais vou esquecer. E isso não foi do dia pra noite não, tá? Demorou um bom tempo pra que eu aceitasse isso, pra que eu encarasse isso e que eu fizesse isso dar certo. Então tudo começou quando eu vim pra outra cidade, comecei a fazer faculdade e comecei a pensar em como eu iria fazer isso dar certo, qual que seria meu plano, o que eu iria fazer, como que ia funcionar tudo isso, porque dar certo é uma coisa que vai dar, que já deu, e que eu só precisava de encontrar exatamente o caminho ou os caminhos que eu poderia seguir para que isso fosse concluído com sucesso e que eu pudesse chegar no meu objetivo final. Desde os meus 10 anos, 12 anos, eu já adorava mexer no computador, já fazia design sem saber que era design. E assim, gente,
Nem sei dizer pra vocês. Já trabalhei com pessoas da minha família, fazia coisas para diversas pessoas já também. Porém, eu ainda me perguntava muito se eu poderia seguir ou não. Então, foi uma dúvida muito frequente pra mim. E por isso que no vídeo de hoje eu quero trazer mais detalhes de como você encarar isso. E não só porque você gosta, você sair seguindo, mas como você encarar isso de uma forma mais estratégica para você poder seguir no caminho que vai ser mais seguro. Não seguro no sentido de confortável, mas que você vai se sentir bem fazendo aquilo. Porque o desconforto, querendo ou não, sempre é importante também. Tem 3 tipos de dúvida que eu vejo sempre as pessoas tendo, principalmente aqui nos comentários dos vídeos, no meu Instagram. Sempre me perguntam sobre ou sempre se paralisam às vezes por conta disso. Primeiro ponto, a gente sempre vai ter uma dúvida também. Primeiro ponto não, né, que eu falei das 3 dicas, mas uma primeira coisa antes disso. A gente sempre vai ter uma dúvida que pode ser saudável, que é dúvidas de escolha, dúvidas que você vai ter, eu abro uma empresa, eu faço isso, faço aquilo. Dúvidas saudáveis da vida, a gente sempre tem dúvidas. Porém, o que não pode acontecer de forma alguma é você ter aquelas dúvidas que paralisam você e não te permitem continuar o caminho que você quer seguir e fazer aquilo que você tanto deseja dar certo. Mas as 3 dúvidas que eu mais vejo são as seguintes: dúvida técnica, dúvida por comparação e dúvida por falta de referência. Mas aí vamos destrinchar um pouquinho cada uma delas. A dúvida técnica é basicamente quando você tem uma falta de conhecimento sobre um assunto ou você não se sente capaz também de saber aquilo. Basicamente, dúvida relacionada ao conteúdo. Não se sentiu o suficiente no que você faz, não sentir que você sabe o suficiente. No ano passado ainda, eu me senti muito incapaz de algumas coisas. E é aqui que eu falo com vocês que tudo depende da ação de vocês. O que eu fiz pra tirar isso, assim, tirar esse peso, assim, de mim, porque é o que eu falo. Tudo que vocês me mandam, querendo ou não, são coisas que eu já passei, que eu já vivenciei e que eu quero trazer mais aqui pra vocês, pra que possa ajudar vocês, assim como eu quis receber essa ajuda assim também. Sempre pesquisei muito e a gente não encontra tanto conteúdo assim como a gente gostaria sobre design, sobre a área, enfim. O que eu fiz foi o seguinte, vou ver se eu consigo, eu não vou conseguir pegar todos, porque tem muita coisa aqui na mesa, gente, mas deixa eu só tirar essa tomada, já vou mostrar pra vocês. Eu basicamente me comprometi comigo mesma de comprar 12 livros, ler um livro no mês sobre design. Porque além da faculdade, não é que é um processo devagar, mas você fica ali um período em uma disciplina. E o livro eu posso ler, em um mês. Então, em um período que eu tô aprendendo, sei lá, sobre prática de produto, porque a minha faculdade é integrada, o curso é integrado, então a gente aprende design de produto e design gráfico. Então, o design de produto não é uma área que eu gosto tanto, não é a área que eu quero seguir, mas é muito interessante aprender sobre, porque eles se unem de uma forma que eu acho que ninguém que não esteja lá pra ver, imagine e entenda, mas não sem dúvidas, assim, o meu foco total. Então, não dá pra negar que eu posso sentir, assim, um pouco de perda de tempo, sabe? Mesmo sabendo que é importante, às vezes dá essa sensação. Então, o que eu fiz? Em um período que eu posso estar tendo uma matéria como essa, já vou ter lido 4 livros diferentes sobre o assunto que eu realmente quero saber. E isso vale pra tudo. E aí, aqui não vai dar pra mostrar todo, gente, mas só pra vocês verem os primeiros, eu não estou brincando. Olha isso. Esse livro aqui é o máximo. Gente, eu queria mostrar pra vocês, no meu Instagram aparece, eu acho, a quantidade de livro que eu tenho aqui em cima da mesa. Mas enfim, eu queria ter pegado mais pra mostrar. Mas tem muitos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 livros aqui na mesa. Apenas, tá? Apenas isso. Eu preciso de comprar também uma estante, mas não vamos fugir do tema. Então eu fiz basicamente isso e acho que se você fizer também vai te ajudar muito a ter mais segurança daquilo que você tem feito, além da prática também, como eu falei. Essa dúvida técnica pode ser tanto do conhecimento teórico quanto da prática. E a prática é só praticando, não é receita mágica, não é fórmula secreta. A resposta é a própria ação. Então, continue, não para, porque a gente sempre evolui a cada dia mais.
a questão dos livros é a mesma coisa. E eu fiz isso, já me sinto assim, bem mais confiante e melhor de ter colocado uma ação em um problema. Isso é, assim, sensacional. Porque não tem desculpa, sabe? Eu só vou poder reclamar depois que passar um ano, depois que eu ler esses 12 livros, e eu vou voltar lá atrás e vou ver se eu realmente tive uma evolução ou não. E a gente já sabe a resposta que com certeza eu vou ter, porque não tem como você estudar, você se dedicar e você ficar estagnado. Gente, isso não existe. Uma frase que eu gosto muito é que o esforço é igual a resultado. Então, tudo que a gente se dedica e a gente se empenha a fazer, a gente tem um resultado. Pode ser, às vezes, algo que a gente não imagine, mas a gente sempre vai ter uma melhora. A segunda dúvida, a dúvida de comparação, se encaixa nisso também, em relação a gente sentir que a gente não é bom o suficiente, a gente sempre vê o outro melhor, e aí reflete em a gente achar que a gente não sabe o suficiente, que a gente não tem habilidades na hora da prática ali o suficiente. Isso por se comparar demais, e é um erro muito grande, porque cada um vai ter um processo. Então, pode ser que hoje você esteja vendo esse vídeo e você ainda, sei lá, não leu tantos livros assim. Mas a partir de hoje, você pode ir lá, anotar lá na sua agenda bonitinha, se planejar, pra você começar a fazer isso. E a vida, a gente nunca tá atrasado pra vida da gente. Então, assim, se o meu alerta, o meu estalo foi no ano passado, e eu aproveitei isso e já tô colocando em prática, se você tem a oportunidade de fazer isso agora, faça. Porque você não tá atrasado. Se você começa agora, no final do ano, por exemplo, você já vai ter lido, sei lá, 6, 5 livros. Se você não fizer nada, você vai ter mais um ano sem ter feito nada. Então, o melhor momento de agir sempre é o agora. Não tem essa de depois, eu devia ter feito antes. Você tem a oportunidade de fazer agora, então faça. É muito simples. Gente, muito simples mesmo, sabe? Não precisa de drama, daquilo, do outro. Simplesmente faça. Essa é a receita. Se vocês querem receita, a fórmula é essa. Faça. Entendeu? Sem desculpa, sem atraso, sem demora. O momento é agora. E a terceira é por uma falta de referência real. A gente sempre vê grandes players do mercado, porque é isso e aquilo, e vende curso, vende aquilo. Não que eu não vá vender o meu algum dia, viu? Porque a gente tem criado assim, uma comunidade muito legal. E eu sempre busco formas de ajudar vocês, de poder passar um pouco do que eu sei, além do YouTube, que já é um canal assim que cresceu muito rápido, na minha percepção. A gente começou esse ano e a gente já tá construindo assim uma coisa incrível, mas a gente sente falta às vezes de ver alguém que fez dar certo, alguém que enxerga de uma forma diferente. Como o exemplo aqui que eu dei pra vocês, a gente vê poucas pessoas falando sobre isso, sabe? Sobre empreender no design de fato. E não só ficar de free lá e faz um bico aqui, um negócio ali, pega uma arte aqui, aí é edição de vídeo, aí é tudo junto e misturado. Então, às vezes, falta você conhecer pessoas que fizeram isso dar certo, conversar com essas pessoas. Eu, por exemplo, tive muito essa percepção e vi pessoas que fizeram dar certo quando eu entrei na faculdade. Porque, querendo ou não, a gente tem contato com muitas pessoas. É uma das coisas que eu falo no vídeo também, da faculdade. Porque a gente tem contato com nossos professores, tem professor meu que já teve escritório, tem professor meu que já foi pra não sei onde, tem professor meu que... Sabe, gente, que faz tanta coisa que a gente fica assim, caraca, eu só tenho tantos anos e a vida ainda é muito longa e dá tempo ainda de correr atrás de fazer tudo aquilo que eu quero, sabe? Então, o que a gente precisa muito, às vezes, é de ter essa referência e de entender que a gente consegue sim chegar onde a gente quer, que é possível sim enxergar esse caminho alternativo. E não que é um milagre aquela pessoa lá que deu certo, um milagre aquele outro. Não é milagre, sabe? É a maioria. Só que a gente não tem esse conhecimento e a gente acha que a única coisa que dá certo são aquelas pessoas que a gente tá lá sempre vendo e postando que tá dando tudo certo. E não é assim que funciona. E uma das partes mais importantes do vídeo de hoje é sobre coisas que vão te definir ou não como um designer. Isso é muito importante porque eu lembro até de uma fala que um professor meu já me disse, que a gente tem profissionais que vão ser bons em certas áreas, não bons, mas tudo aquilo que a gente quer, a gente é capaz de se desenvolver. Eu, por exemplo, entrei na faculdade sem saber desenhar.
E eu achava que era o ó desenhar e que eu nunca ia desenhar e que eu não precisava de saber desenhar para ser designer. Ah, Isabela, precisa? Precisar não precisa, porque eu já vou explicar isso pra vocês. Mas quando você está disposto a se desenvolver e a praticar, você entende que vale a pena. E eu vejo que faz muita diferença eu pegar um papel, um lápis e sair colocando as minhas ideias ali. Isso foi uma das coisas que eu aprendi na faculdade. E além de, lá, como a gente tem o design de produto, no produto a gente precisa realmente fazer as ideias de desenho. A gente pode fazer digital também, tá, gente? Não tem problema nenhum. Mas eu entendi, principalmente depois de um processo que eu passei lá, de estudo e tudo mais, de coisas que aconteceram, experiências individuais minhas, que quando a gente tem um papel, um lápis, nada é capaz de dar essa experiência pra gente e do que a gente vai ser capaz de fazer. O que a nossa mão, assim, é capaz de fazer, tipo, não tem um computador que faça, sabe? A capacidade de você pegar um papel. Gente, eu acho que quem desenha pode ser que tenha essa noção. E você fazer, tipo assim, um traço e você conseguir nele passar exatamente aquilo que você quer é diferente de uma coisa que você consegue fazer no computador, sabe? Então, eu, ultimamente, tenho valorizado muito fazer desenhos à mão, de logo, de tudo, de símbolo, de tudo. E é totalmente diferente. O que você tá ali fazendo na hora, e você faz um, você já faz outro, e outro, e outro. Não é a mesma coisa do que um computador. É assim, é totalmente diferente, gente. Inclusive, se permitam fazer essa experiência. E não é uma, não é duas, não é três, não é quatro, não é cinco, não é nem 10 vezes. É milhares. Milhares de desenhos, milhares de coisas. Tá? Muita gente quer facilidade, mas não é fácil. É um processo mesmo, é prática. E você precisa de ter garra pra chegar onde você quer. Seja... Não tô falando, gente, eu sei que eu falo muito assim, mas não é ser milionária, aquilo, outro. Não. É de você ser bom no que você faz. Apenas isso. Você precisa de praticar, precisa de ir atrás, precisa de estudar. É difícil mesmo, tudo é difícil, nada é fácil não. É fácil é você acordar, ficar deitado na cama o dia inteiro, comer e dormir, ser herdeiro, né? Ser herdeiro é muito fácil. Agora, se você quer realmente aprender, estudar, saber do que você fala, do que você faz, em qualquer área da sua vida, você vai precisar estudar. Não existe uma coisa mais fácil do que a outra, não. E se você busca isso realmente, talvez o design não seja pra você. Mas aí, voltando no que eu disse, você não precisa saber desenhar. Como eu falei, a gente tem diversos pontos diferentes. E por mais que seja importante, você não precisa. Eu não sabia, mas eu aprendi. E você pode seguir sem querer saber. Porém, uma ferramenta muito importante, que eu pelo menos percebi isso, graças a Deus, que faz muita diferença no nosso trabalho. Você não precisa ser criativo o tempo inteiro, porque criatividade não existe o tempo inteiro e criatividade não é uma coisa que cai do céu. A criatividade, ela é praticada, ela é treinada, e uma das coisas que me fez ver isso também foi o desenho. Por quê? Quanto mais a gente faz, mais a gente entende o que a gente precisa fazer. Você não precisa ter estilo próprio de design e seguir uma coisa ali, tipo, tem gente que só faz um negócio de um jeito. Isso não existe, você não precisa disso. E você definitivamente não precisa ter certeza de nada agora, sabe? Experimenta, testa, muda, remuda, recomeça, faz de novo. A vida, gente, é muito grande pra você poder fazer o que você quiser. Então não precisa surtar, pirar, enlouquecer. Ai, o que eu vou fazer agora? Relaxa, uma hora você vai entender o que você quer. Mas se permita fazer experimentações. Ninguém na vida começa pronto pra nada. E ser designer não é diferente disso. Você aprende a ser designer na prática, testando, errando, praticando, fazendo de novo, começando de novo. E às vezes você ainda vai achar que você não sabe nada, entendeu? E isso acontece, gente. Assim, mais do que você pode imaginar. Mas é sobre isso, é sobre esse processo. E é sobre você parar por um momento e olhar, caraca, eu fiz isso, eu fiz dar certo. Eu peguei aquele projeto lá, não sabia fazer e fiz o negócio funcionar. Não é que eu sou boa nisso mesmo, gente? Que loucura! A vida é louca às vezes, né? Às vezes eu brinco assim, mas é porque é muito louco essa ideia de que todo mundo tem, que você precisa saber o que você quer assim do nada e que o que você escolher tá definitivo e acabou. Não é assim que funciona, gente. Uma coisa que o design tem muito é processo. E ele te ensina a ter paciência. Porque não é você pegar aqui e fazer um desenho e é isso, esse é o logo da empresa. É isso aqui que vai encaixar, não é assim que funciona. Você precisa de processo. E o processo
te ensina muito sobre ter paciência, porque não adianta você querer vir aqui, tá no início e já atropelar lá pro final. Entendeu? Você tem que seguir cada passo bonitinho até você chegar lá. E aí, voltando àquilo que eu queria falar do desenhar e que o meu professor fala muito, é o seguinte: às vezes a gente vai se formar lá como designer e o designer ele tem várias funções, assim, podemos dizer. E às vezes eu vou me formar e eu não vou saber desenhar nada, mas eu sei exatamente o que eu preciso de pensar, o que eu preciso de resolver naquela demanda. E eu sei exatamente o que precisa de ser feito. Eu sei guiar exatamente, eu sei criar o conceito exato para aquela empresa, mas eu não sei executar. E tem pessoas que vão saber só executar. E tem pessoas que vão saber só executar, não seria exatamente assim ser designer. Pelo menos um pouquinho do pensamento, eles têm que saber entender conceitos e conceito. Mas o importante mesmo, no caso aqui que eu tenho falado, é a questão do que você pode ser melhor fazendo. Então você pode ter uma equipe ali e ficar só na parte da execução. É isso que eu quero dizer. E eu até desenho e tal, mas ilustrar não é minha praia. E tem alguém que é excelente ilustrando. Então é importante a gente entender isso, porque você não precisa se prender a tudo. Você pode escolher um lugar onde você consiga se expressar melhor, consiga pensar em mais ideias. Eu quero focar mais em embalagem. Nossa, esse negócio de físico não é pra mim. Eu quero só a parte digital. Eu não quero, eu quero só fazer site, não quero mexer com mais nada. Não quero mexer com marca, não quero mexer com nada. Só o site ali, venda, tal, tudo bonitinho, mais nada. Então, é muito sobre isso, assim. Depois que eu ouvi isso ficou muito pra mim no sentido de que eu falei lá do começo, que eu não sabia desenhar, mas eu me dispus a fazer pra poder soltar ideias e tenho melhorado cada vez mais nisso. Porém, ilustrar, por exemplo, é uma coisa que eu realmente não sou boa, mas me deixou, assim, mais confiante de ver que a gente consegue simplesmente fazer parceria, gente. Uma coisa tão básica. Porém, às vezes a gente se cobra demais. E, design também editorial, por exemplo. Sabe? São tantas, não braços, né? Mas tantas coisinhas, assim, diferentes que a gente pode fazer. Você não precisa de se prender ou de se culpar por não saber de tudo. Eu acho que é mais esse ponto aqui que eu queria trazer. Às vezes a gente se comparar muito, mas eu não sei fazer isso, não sei fazer aquilo. E você não precisa, às vezes, de saber fazer tudo. Entendeu? Você pode se unir a outras pessoas. Porque, novamente, naquilo que eu falei, tudo vai da sua mentalidade. E vai do que você vai conseguir fazer com o que você tem, o que você vai fazer hoje, o que você vai escolher fazer agora. E isso já te coloca na frente de milhares de pessoas, talvez até milhões. Porque a sua decisão e a sua ação diária é o que vai fazer diferença. Porque se hoje eu me vejo ruim, sei lá, em ilustração, por que não fazer um curso de ilustração? Me melhorar é foda, né? Mas por que não melhorar nisso? Me tornar mais capaz do que eu não sei fazer? Mas se eu falar, não quero isso também. Por que não praticar mais ainda daquilo que eu já sei que eu sou boa, para eu entregar muito bem aquilo que eu sei fazer e eu contratar ou ter parcerias com pessoas que façam melhor aquilo que eu não sei, não é? Então a gente não precisa ficar matutando esse tanto de coisa quando a gente pode deixar tudo tão mais simples, tão mais fácil. É aquilo que eu falei também. Confortável nunca vai ser tanto. Mas a gente pode facilitar o processo. Olha só que mágica. A gente não precisa de ficar se questionando demais sobre tudo isso. E às vezes é isso que te trava e te faz achar ou pensar que o design não é pra você. E aí, o que eu posso trazer pra vocês aqui hoje é um pouco da minha experiência. Então, o que eu fiz, assim, pra poder ter mais certeza daquilo que eu escolhi pra mim, o que eu comecei a fazer diariamente. Basicamente, como eu contei pra vocês, tem a questão dos livros. Eu leio livros também, gente, além de livros de... Aqui não vai ter nenhum. Esse. Além de design também. Então, por exemplo, esse livro aqui, esse eu ganhei, na verdade. Mas livros de, como eu posso dizer, de posicionamento, de marketing, de empresa. Porque, como eu disse, a gente precisa de olhar... Se o design tá aqui, a gente precisa de olhar o todo. Mas o todo mesmo, englobar tudo.
possível. Juntar tudo e saber tudo que você puder saber, que você acha que é viável, saiba. Entendeu? E não focar ali só em saber, eu sou designer e é isso. Sabe? Pensa um pouco fora da caixa. Porque acredito que você gosta de fazer isso, né? Então, como eu posso dizer, entenda mais sobre empreender nessa área, sobre vender o seu trabalho, sobre crescer no seu trabalho, aperfeiçoe, melhore quem você é no sentido de desenvolver como pessoa, como profissional, porque, querendo ou não, sempre atrás de um CNPJ existe um CPF ou mais de um CPF aí, né? Então não adianta também você querer se dar muito bem na profissão se você não cuida de si, não tem clareza do que você quer. Como eu falei, isso a gente vai sempre descobrindo aos poucos, mas começa a decidir as coisas na sua vida, olhar pra elas, encarar e falar, não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu não quero ficar fazendo muito curso, eu quero ler livro, não quero fazer faculdade, eu vou estudar por conta própria, entendeu? Não deixa que as coisas assim da vida te atropelem. Mas, dando aqui as dicas de tudo que eu fiz e falei, como eu comentei com vocês, uma das minhas metas esse ano seria fazer a leitura mensal. Eu quis criar também um canal no YouTube para que eu pudesse me conectar com mais pessoas, saber mais sobre as pessoas dessa área, para que eu pudesse desenvolver a minha habilidade de oratória, de falar, dicção. São coisas bobas, né, gente? Criar um canal no YouTube. Mas quando a gente olha o objetivo por trás disso e a gente percebe que é um objetivo pessoal, profissional, a gente dá valor àquilo. E aí, a partir dos vídeos, eu vou atrair aqui muitos profissionais da área também, porém eu atraio, por incrível que pareça, possíveis clientes também. Então, criar conteúdo no meu Instagram, para que eu pudesse... mesmo se eu não tivesse cliente quando eu comecei, né, não tinha tantos, eu só pegava um trabalho ou outro, para que eu pudesse, nos meus posts, melhorar o que eu fazia, praticar, para que eu me forçasse a todos os dias estar sempre criando alguma coisa, para que eu melhorasse na minha criação de conteúdo, que é um método de atrair clientes, de fechar mais trabalhos, para que eu pudesse praticar a criação de conteúdo também. Então são tantas coisinhas que a gente pode achar que não é nada demais, mas que fazem tanta diferença que às vezes a gente não pensa nisso. Mas eu basicamente fiz isso, para que eu pudesse olhar e falar, caraca, eu me dediquei em mim mesma, foquei no que eu queria e fiz dar certo, sabe? Pra vocês terem noção, foi a partir da criação de conteúdo que eu comecei a criar conteúdo, que hoje eu tenho contato com a minha sócia e ela mora em Portugal, e aí ela viu um conteúdo meu, a gente começou a fazer trabalho juntas e agora a gente vai abrir um estúdio. Então vocês têm noção de que às vezes a gente só precisa de realmente agir. E quando ela entrou em contato comigo, eu nem fazia os carrosséis que eu faço hoje, que são mais direcionados ao design mesmo e tudo mais. Eu só tinha começado e foi uma forma dela me achar, assim, do nada, entre aspas, bem entre aspas, porque a gente sabe que não é do nada, tem todo esse processo de criar conteúdo e tudo mais, ajuda muito nisso tudo. E às vezes a gente não espera, como eu falei, eu tava criando lá pra cliente e tudo mais, quando a gente menos espera, a gente tem um resultado que a gente não tava imaginando, e que é uma coisa ótima, né, que um ano depois a gente tá aí prestes a abrir um estúdio juntas com... Atualmente a gente já tem clientes, a gente já trabalha em um portal, então a gente faz edições da revista física, a gente trabalha com gestão, trabalhos de identidade visual, agora a gente consegue oferecer a construção de marca, que é o branding, porque ela é social media, ela é formada em comunicação, então o nosso trabalho se une e a gente fica nessa parte estratégica e a parte visual juntas. Mas assim, falando de uma forma bem resumida, é isso que eu posso dizer pra vocês. E o sentido geral de tudo é que você comece a fazer com aquilo que você tem, que você comece hoje. Porque, como eu falei em outras partes do vídeo, o que importa mesmo é o que você vai fazer hoje, agora, a decisão que você toma e a ação que você vai colocar em cima disso. E se esse vídeo fez sentido pra você, se eu pude te ajudar de alguma forma... Se você tem dúvida em algo mais específico, não deixe de deixar aqui nos comentários ou me mandar uma mensagem lá no Instagram. Eu vou ficar super feliz de saber um pouco mais de você.
Se te ajudou também, comenta, me diga aí o que você vai fazer agora, qual decisão que você vai tomar. Eu quero muito saber, eu fico muito, muito, muito feliz de ver o comentário de vocês aqui. Me deixa muito, muito feliz mesmo, gente, vocês não têm ideia. Como eu falei, ano passado mesmo, eu tava cheia de dúvida do que eu ia fazer ou não pra melhorar. Já tive dúvida como essa no ano passado. E hoje a gente tá aí com várias pessoas junto comigo que acreditam muito em mim também, que sempre estão lá me apoiando, curtindo tudo, conversando sempre comigo, e eu adoro isso de paixão. Então não deixa de comentar aqui, se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo. A meta para esse ano, que eu também coloquei no ano passado, quando eu planejei tudo, é 1000 inscritos até dezembro, e eu eu tenho certeza que se você clicar no botão de se inscrever aqui agora, a gente vai bater essa meta assim, ó, rapidinho, porque a gente tá aí, né, passando um pouco do meio do ano e já estamos quase na metade da meta. Então, assim, conto com você mesmo, pra me ajudar nisso, tá? E espero muito que você tenha gostado do vídeo, que possa te ajudar aí a pensar um pouco mais sobre isso. Não esquece de me seguir lá no Instagram também, nas minhas redes sociais, para que vocês possam me acompanhar um pouco mais a fundo. Todo dia a dia ali, todo o conteúdo, eu sou bem mais frequente lá. E espero que vocês gostem de me acompanhar por lá também. Não esquece de curtir o vídeo e até a próxima. Beijo!